Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Muito bem, então. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós trabalharemos História e Geografia. Para isso, a prof precisa que vocês abram a apostila na página 149, tá? Página 149 de História e Geografia. Vamos relembrar o que nós estudamos na última aula de História e Geografia? Vocês se lembram que nós estudamos sobre as ruas, sobre as avenidas, né? Que as ruas e as avenidas são lugares por onde circulam pessoas e veículos. Por elas passam pedestres, bicicletas, motocicletas, carros, ônibus e caminhões, né? As avenidas, em geral, elas são mais largas e mais extensas que as ruas, né? As ruas são lugares públicos, isso significa que as ruas são frequentadas por muitas pessoas, né? Muito bem, então. Nós também estudamos sobre em que rua fica a minha escola. A nossa escola fica na Avenida 8, número 449, né? Nós também estudamos que para a gente localizar um lugar, é importante que a gente saiba o endereço desse lugar, não é verdade? Sem o endereço, fica difícil, praticamente impossível de nós encontrarmos, né? Pode ser uma loja, pode ser uma casa, né? Se nós não tivermos um endereço, que o endereço é o conjunto de informações sobre a localização do estabelecimento, de uma casa, de uma residência, né? Muito bem. Agora nós vamos estudar sobre os quarteirões. O que são os quarteirões? Vamos aprender? Um quarteirão é uma área contornada por ruas que se cruzam. Olhem aqui, ó. Uma rua aqui que cruza com essa outra aqui. Uma rua aqui que se cruza com essa outra aqui. Então, isso aqui é chamado de quarteirão, tá? Que nesse caso aqui se parece muito com um quadrado. Mas nem todos os quarteirões têm esse formato, tá? Cada quarteirão abriga diferentes tipos de construção. Há quarteirões que têm somente residências, comércios ou indústrias, tá? Então, existem quarteirões que são compostos somente por casas, por moradias, por residências. Outros são compostos somente por comércios, outros são compostos somente por indústrias, ou podem ter residências e comércios no mesmo quarteirão, tá? Esses tipos de construções, eles podem estar, ó, misturados, tá? Vamos observar esse quarteirão aqui da foto. Olhem aqui, como é o nome dessa rua? Rua Paraná. E essa aqui, que cruza a Rua Paraná? Rua Ceará. E essa aqui, que cruza a Rua Ceará? Rua Rondônia. E essa aqui, que cruza a Rua Paraná e a Rua Rondônia? Rua Goiás. Muito bem. Quantas ruas há nessa imagem? Vocês não precisam escrever, tá? Só observar e falar. Quantas ruas vocês podem ver nessa imagem? 4 ruas, né? Rua Paraná, Rua Ceará, Rua Rondônia e Rua Goiás. Muito bem. O que há entre as ruas mostradas? O que há entre as ruas? Há banco, supermercado, farmácia,
biblioteca, restaurante e outras construções, certo? Muito bem. Agora, na página seguinte, nós vamos responder algumas questões sobre esta foto, tá? Na número 3, na página 150, na letrinha A, pergunta assim, diz assim, observe as crianças da cena e responda. Onde estão as crianças? As crianças estão aqui. A prof irá marcá-las, tá? Eu vou contornar as crianças aqui, certo? As crianças estão aqui. A letrinha A pergunta assim, em que rua elas estão? Em que rua as crianças estão? Rua Rondônia. Muito bem, vamos escrever então o nome dessa rua na letra A. Rua Rondônia. Rua Rondônia começa com R maiúsculo porque é o nome, tá? Rua Rondônia, ponto final. Qual é a rua à esquerda delas? Tá. As crianças estão praticamente na mesma posição que nós, né? Elas estão de frente, nós também. Estamos de frente para a Rua Rondônia, certo? Muito bem. Então, na letrinha B pergunta, qual é a rua à esquerda delas? Esquerda, direita. Qual é a rua que está à esquerda? Esquerda. Rua Ceará. Muito bem, vamos escrever lá então. Rua. Também o C precisa ser maiúsculo porque é um nome, tá? Acento agudo no último A. Rua Ceará. Ponto final. Letra C. Qual é a rua à direita das crianças? Se elas estão aqui. À esquerda é a Rua Ceará. À direita, qual é o nome da rua? Rua Goiás. Muito bem. Vamos escrever. Rua Goiás. Também tem acento agudo na letrinha A. E o G precisa ser maiúsculo porque é um nome. Na letra D, qual é a rua atrás das construções? Ó, aqui nós temos os comércios, né? Construções. Qual é o nome da rua que está atrás dessas construções? Rua, aqui estão os comércios, as construções. Qual que é a rua que está atrás? Rua Paraná. Vamos escrever Rua Paraná. Também P maiúsculo, tá? Paraná. E também tem acento agudo, hein? Ponto final. Agora nós temos uma outra imagem para nós observarmos. Vocês se lembram que antes eu disse que nem todos os quarteirões têm esse formato de quadrado? Nós vamos ver isso nessa imagem agora. Observe esta imagem. Muito bem. Vocês se lembram que nós acabamos de ler que o quarteirão é uma área contornada por ruas que se cruzam, certo? Então, aqui existe apenas um quarteirão ou existem vários quarteirões nessa imagem? Vários, né? Muito bem. Eles são iguais ou eles são diferentes? Ó, esse aqui, por exemplo, parece com um quadrado. Esse aqui também. E esse aqui? Parece um triângulo. E esse aqui? Parece um retângulo. Então, eles têm formatos iguais ou eles têm formatos diferentes? Eles têm formatos diferentes. Muito bem. Então, nessa imagem, nós podemos ver vários quarteirões e com formatos diferentes. Muito bem.
Agora, vocês vão pegar um lápis de cor, de preferência de cor clara, para não apagar as palavras, né? E vocês vão pintar a frase que é verdadeira, tá? Primeira frase. Quarteirão é um conjunto de construções ou praças contornado por ruas que se cruzam. Vou ler a segunda. Diferentemente de ruas e avenidas, os quarteirões nunca mudam. Os quarteirões têm sempre formato quadrado. Qual frase é verdadeira? Quarteirão é um conjunto de construções ou praças contornado por ruas que se cruzam. Muito bem. Então, nós vamos pintar, né, a primeira frase, tá? A primeira frase será a frase que nós iremos pintar, tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos aprender na página seguinte sobre os bairros. Agora, você sabe que as ruas formam um quarteirão, certo? Nós acabamos de aprender. Mas e um conjunto de quarteirões? Você sabe o que eles podem formar? O conjunto de quarteirões pode formar um bairro. Muito bem, um bairro. O bairro é um conjunto de quarteirões e de ruas que estão próximos. A maioria das cidades é organizada em bairros e cada um desses bairros tem características próprias. Por exemplo, a prof mora na rua Tuiuiu, tá? Sabe qual que é o bairro que pertence à minha rua? Ela pertence ao bairro Esplanada 3. E vocês? Vocês moram em qual rua? E a rua de vocês pertence a qual bairro? Se vocês não souberem, perguntem para a mamãe ou para o papai. Em uma cidade existem vários bairros, tá? Então, os bairros são formados por conjunto de quarteirões e de ruas que estão próximos. Por exemplo, o meu bairro, Esplanada 3, não tem como fazer parte não tem como fazer parte do meu bairro a rua do Colégio Atenas, a avenida do Colégio Atenas, porque ela pertence a outro bairro chamado Centro, tá? Então, para as ruas e os quarteirões pertencerem ao mesmo bairro, eles têm que estarem próximos, tá? Muito bem. Agora, vamos analisar essa foto aqui. O que é essa foto? É a planta da cidade de Recife. Em destaque está o bairro, aqui ó, de vermelho, de Boa Viagem, tá? Aqui a cidade é a planta da cidade de Recife e em destaque na cor vermelha está o bairro chamado de Boa Viagem, que é um bairro que atrai muitos turistas de vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil. Agora, nessa outra foto aqui de baixo, essa foto foi tirada com um avião, de dentro de um avião, né, uma foto aérea, de parte do bairro de Boa Viagem, na cidade de Recife, tá? No ano de 2019, porque Recife é uma cidade turística, né? Porque ela é banhada pelo mar, então várias pessoas
de outros lugares, de outros estados, de outras cidades, até de outro país ou países, visitam a cidade de Recife por causa do mar, né? É uma cidade turística. Muito bem, agora nós vamos para a página 152. Vocês se lembram que nós estudamos sobre a Avenida Paulista? Eu vou voltar lá para vocês recordarem. Quando diz assim, ó, as ruas e avenidas mudam. A Avenida Paulista começou assim, depois ela ficou assim e até o ano passado ela já estava dessa forma aqui. Mudou bastante, né? E os bairros, vocês sabiam que os bairros também mudam? Também mudam. Vamos ver? Os bairros também mudam. Você viu que as ruas mudam ao longo do tempo. Será que os bairros também mudam? Vamos conhecer a história do bairro de Boa Viagem, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. Recife tem quase 500 anos, olha só. É uma cidade muito antiga, né? O bairro de Boa Viagem era um povoado à beira-mar habitado por pescadores. Então, se era um povoado, existiam poucos moradores e poucas construções, certo? Em 1925, foi aberta uma avenida ligando o bairro de Boa Viagem ao centro da cidade. Então, em 1925, foi aberta uma avenida. Essa avenida ligou o bairro de Boa Viagem ao centro da cidade. Com isso, os habitantes começaram a frequentar mais o bairro. Casarões de muros baixos foram construídos na orla. O que é a orla? É a faixa de terra na beira do mar, tá? Então, casarões de muros baixos foram construídos na faixa de terra na beira do mar para famílias passarem as férias. Olha lá nessa foto, observe. É uma foto antiga. Olha o veículo da época. Tá vendo? Então, olha aqui a legenda da foto. Orla de Boa Viagem na década de 1920. Nessa época, grandes construções foram feitas na região. As belezas do lugar levaram a um rápido crescimento do bairro, tá? Porque é um lugar bonito, então começou a atrair turistas e outras pessoas também. Ó, hoje ele abriga milhares de pessoas e tem prédios muito altos. Tem restaurantes, hotéis e muito movimentos de carros, ônibus e turistas. Observem. Então, vocês viram, no ano de 1920, como que era? E em 2018, como que ficou? Olhem a diferença, muito grande, não é verdade? Então, esse bairro é muito frequentado por turistas, né? E lá surgiram vários comércios, vários prédios, hotéis, né? E existe também muito movimento de carros e ônibus, né? Muito bem, então. Aqui, segundo ano, se nós formos comparar, ó, o ano de 1920, que foi tirada essa foto, com essa aqui, que é do ano de 2018, existe uma diferença aqui de 98 anos entre uma foto e outra, tá? Para que surgissem todas essas construções, toda essa movimentação de turistas, construções de prédios altos, de restaurantes, de hotéis, e o grande movimento de carros e ônibus e também de turistas,
se passaram 98 anos para que todas essas mudanças acontecessem, né? Porque as mudanças não acontecem de uma hora para outra, são aos poucos, né? Então, a diferença aqui de idade de uma foto e outra é de 98 anos, tá? Quase 100 anos, tá? Muito bem. Agora, então, segundo ano, agora na página 153, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Lembrando que nós estamos estudando sobre a cidade de Recife. Muito bem. E aqui no texto diz que Recife tem quase quantos anos? Olha aqui, quase 500 anos. Uma cidade muito antiga, né? A pergunta aqui na página 153, a primeira pergunta, diz assim: quantos anos tem a cidade onde você mora? Nós moramos em Chapadão do Sul. Muito bem. Quantos anos tem Chapadão do Sul? Chapadão do Sul foi emancipado, foi fundado no ano de 1987, dia 23 de outubro, é aniversário da nossa cidade, tá? Então, a nossa cidade foi fundada no ano de 1987. Então, por enquanto, Chapadão do Sul tem 32 anos, tá? No dia 23 de outubro desse ano, Chapadão do Sul ficará mais velha, terá 33 anos, tá? Então, vamos escrever? Vamos lá. Chapadão do Sul tem 32 anos. Ponto final. Número 2. Compare a idade da sua cidade com a idade da cidade de Recife. Muito bem, Chapadão tem 32. Recife tem quanto? Tem quase 500. A cidade onde você mora, Chapadão do Sul, é mais velha ou é mais nova que Recife? Mais nova, muito mais nova, né? Então, vamos marcar um X aqui. Mais nova. Número 3. Assinale a ilustração que representa como era o bairro de Boa Viagem há mais de 100 anos. Vocês se lembram que nós vimos aqui duas imagens, ó, né? Do bairro de Boa Viagem, que é um bairro que pertence à cidade de Recife, né? Que no ano de 1920 era assim, em 2018 estava dessa maneira aqui. Agora nós vamos observar essas duas imagens aqui, tá? Essas duas ilustrações. Qual das duas ilustrações que mostra, que representa como era o bairro de Boa Viagem há mais de 100 anos? Existiam, há 100 anos atrás, vários prédios, turistas à beira-mar? Ou no texto diz que existia um pequeno povoado à beira-mar que era habitado por pescadores? Essa ilustração aqui que representa, ou essa? Essa aqui, né? Essa aqui. Naquela época, há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, a orla, né? A faixa de terra na beira-mar, a beira-mar, ela era
apenas habitada por um pequeno povoado composto por pescadores, tá? Aqui os pescadores aqui no barquinho. E haviam poucas construções, então era um povoado, haviam poucas casas, né? Poucos moradores. E por que foi aumentando a quantidade de moradores, de casas, de construções? Porque, vamos lembrar o que estava escrito no texto? Porque foi aberta uma avenida ligando esse bairro de Boa Viagem ao centro da cidade, né? Isso facilitou, né, as pessoas visitarem e conhecerem aquele lugar, daí foram criando comércios, moradias e atraindo turistas. Muito bem. Como é o bairro de Boa Viagem atualmente? Nós não precisamos escrever, tá? Como que é o bairro de Boa Viagem atualmente? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, nessa foto de 2018. Ele é um bairro movimentado, né? E o que existem? O que são essas construções que existem lá? Com prédios altos. Então, hoje, o bairro de Boa Viagem é um bairro movimentado, com prédios altos, com muitos moradores, tá? Provavelmente existe um grande trânsito de carros, de ônibus, né? E também até existe poluição, né? A poluição hoje lá é muito maior do que era no passado, porque existe grande movimento de carros e ônibus, né? Muito bem. Agora, nós vamos para a página 154. Exercício 5. Página 154, exercício 5. Assinale a frase verdadeira sobre o bairro de Boa Viagem. Vamos ver? Eu vou ler as duas frases, tá? Daí a gente vai ver qual que é a frase verdadeira. A primeira frase diz que o bairro cresceu após a construção da avenida que liga o centro da cidade à praia. E na segunda frase diz que ele nunca foi ocupado por pescadores, mas por famílias que passavam férias no lugar. Essa aqui não é verdadeira, né? Qual que é a frase verdadeira? A primeira, né? Então, vamos marcar. O bairro cresceu após a construção da avenida que ligou o bairro de Boa Viagem ao centro da cidade, ou o centro da cidade à praia. Muito bem. Agora, aqui embaixo está pedindo para nós reescrevermos essa frase aqui que não é verdadeira, corrigindo-a, tá? Vamos corrigir então essa frase? Vamos lá. Então, agora nós vamos corrigir essa frase aqui, que diz que o bairro de Boa Viagem nunca foi ocupado por pescadores, mas por famílias que passavam férias no lugar. No texto que nós lemos anteriormente, diz assim, ó, o bairro de Boa Viagem era um povoado à beira-mar, habitado por pescadores. Então, essa é a correção da frase, tá? Daquela frase que não está escrito corretamente, porque a informação não é verdadeira, tá? Então, essa aqui é a informação verdadeira que nós precisamos escrever lá naquelas linhas, tá? Então, o bairro de Boa Viagem era um povoado à beira-mar, habitado por pescadores. Vamos escrever? Então, vamos escrever aqui, então. Vamos lá?
o bairro, ou ele era um povoado. Ele quem? O bairro de Boa Viagem, né? Ele era um povoado à beira. Esse A existe um acentinho sobre ele chamado crase. É um acento, o contrário do acento agudo, tá? O acento agudo é virado para o outro lado. Ele era um povoado à beira-mar, habitado. Quem que morava nesse pequeno povoado? Os pescadores. Muito bem, ponto final. Número 6. Qual é o nome do bairro onde fica a sua escola? Qual é o nome do bairro onde fica o Colégio Atenas? O nome do bairro onde fica o Colégio Atenas é Centro, tá? Centro. Ele pertence ao centro da cidade. Então, o Colégio Atenas pertence ao bairro chamado Centro, tá? Questão número 7. O bairro onde está a sua escola sempre foi do jeito que é? Sempre foi do jeito que é hoje? Ou ele passou por transformações? Passou por transformações, tá? Assim como a Avenida Paulista, que nós vimos naquelas fotos, tá? Que iniciou sem asfalto, com poucas moradias, com pouco movimentos de carros, né? Também o bairro da nossa escola também foi assim um dia. Não existia asfalto, não existia esgoto, tá? Não existia distribuição de energia elétrica, não existia movimento de pessoas e de automóveis. Então, isso tudo significa que o bairro onde fica a nossa escola passou por transformações. E agora, continuando o assunto do bairro onde fica a escola, nós precisamos responder duas questões. Na letrinha A, que mudanças você já percebeu nele? E na letrinha B, o que você acha que não mudou? Para isso, vocês precisarão do auxílio dos pais de vocês para responderem essas duas questões, tá? Que mudanças vocês já perceberam no bairro onde fica o Colégio Atenas? E na letrinha B, o que você acha que não mudou, tá? Daí vocês perguntem para os pais de vocês e respondam essas duas questões, tá bom? Agora, na página 155, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de lápis de cor, nas cores cinza, verde, laranja, marrom e rosa, tá? Muito bem. E na questão número 1, para resolver a questão número 1, vocês irão utilizar o caderno de artes, tá? O que vocês vão fazer no caderno de artes? Vocês vão desenhar a rua onde vocês moram e escrever o endereço da sua casa, tá? Desenhar a rua onde você mora e escrever o endereço da sua casa, tá? Isso aqui no caderno de artes. Muito bem. E na questão número 2, nós iremos utilizar os lápis de cor. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Nas duas imagens, nós iremos pintar com a cor cinza as ruas e avenidas, tá? Onde ficam as ruas e avenidas? Ó, tudo isso aqui na cor cinza, tá? Na cor cinza. Então, aqui a prof riscou com a cor cinza todas as ruas e avenidas, daí vocês pintem, bem lindos, tá? De cor cinza, todas as ruas e avenidas, tá bom? Agora, com o lápis de cor verde, as áreas com vegetação. Onde que são as áreas com vegetação? Onde existem
plantas, árvores, né? Então, aqui, 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 ó, é a copa de uma árvore, aqui outra, aqui mais duas e aqui mais duas, tá? Então, na cor verde, vamos pegar o lápis de cor verde. Então, segundo ano de verde, todas as áreas com vegetação onde tem plantas, tá? A pintura da prof ficou uma beleza, né? Porque é difícil para pintar aqui com o mouse, tá? Agora, com a cor laranja, vocês irão pintar somente as casas, tá? Somente as casas. Onde que tem casa? Aqui tem uma, aqui tem outra, né? E aqui nessa foto. Observem que essa aqui está na visão. Qual que é a visão aqui? Frontal, né? E essa aqui está na visão vertical. É a mesma foto, essa aqui é a mesma foto dessa, só que em outra visão, tá? Essa aqui está de cima para baixo, tá? Então, a mesma casa, as mesmas casas que vocês pintaram aqui, vocês têm que pintar aqui, ó. Não são essas 3 casas? Muito bem. Então, essas 3 casas aqui também na cor laranja. Agora, na cor marrom, a escola e o prédio, tá? Na cor laranja, na cor marrom, desculpa. Na cor marrom, a escola, aqui o prédio, tá? E na cor rosa, a igreja e o mercado. Aqui o mercado e aqui o mercado, na cor rosa, tá? Agora, a letrinha B, vocês vão responder no caderno de História e Geografia. Vocês coloquem o cabeçalho, tá? Colégio Atenas, dia 23 de junho de 2020. Daí coloquem letrinha B. Quantos quarteirões há em cada imagem? Em cada imagem essas 2 imagens, quantos quarteirões que há nessas imagens? Quantos quarteirões? Observem. Ó, 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, 4 quarteirões, 5 quarteirões, tá? Daí vocês escrevam lá no caderno. Façam primeira bolinha lá, escrevam 5 a 5 quarteirões, tá? A prof vai responder aqui na frente. Daí vocês façam isso aonde? No caderno. A 5 quarteirões. Ponto final. Todos têm o mesmo formato? Esses 2 são formato de quadrado. E esses outros? Não, né? Então, todos têm o mesmo formato? Não. São formatos variados. Não. Ponto. Não. Ponto. São formatos variados. Muito bem. No último pontinho. O que separa um quarteirão do outro? O que separa um quarteirão do outro? As ruas. Muito bem.
Vamos responder? As ruas separam um quarteirão do outro. Ponto final. Agora, na página 156, os tipos de visão. Vamos lá? Agora nós observando as 3 fotos do bairro de Boa Viagem. Essa foto é do bairro de Boa Viagem, Recife, certo? A segunda, bairro das Indústrias em Senador Canedo, em Goiás, no ano de 2019. E a última, bairro do Pelourinho, em Salvador, na Bahia, no ano de 2019. Nós observando essas 3 fotos, qual visão pertence a cada foto? Visão frontal. Qual foto nós estamos tendo a visão frontal? Estamos vendo de frente. Essa aqui, né? O bairro do Pelourinho. Então, vamos ligar. Agora, qual que nós temos a visão oblíqua? Bairro de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. E qual que nós temos a visão vertical? Bairro das Indústrias, em Senador Canedo, no estado de Goiás, no ano de 2019. Muito bem. E na questão número 4, qual é o nome do bairro onde você mora? Tá bom? Vocês vão escrever na questão número 4 o nome do bairro onde você mora. Muito bem, então. Então, essa foi nossa aula de hoje de História e Geografia, tá bom? Então, nós continuamos aprendendo sobre ruas, sobre avenidas, daí aprendemos sobre os bairros, sobre os quarteirões, sobre os bairros, né? Muito bem! Continuem fazendo atividades, vocês são líderes, tá? Lembrando de fazer sempre primeiro o mais importante, sendo proativos, tá? Um super beijo da prof. Até mais!